Podemos começar? Quero passar primeiro pro Chileno, fazer aqui a abertura do lado ateu da conversa. Bom, qual que seria o tema, a pergunta, né? Sim. Ligada ao tema Deus existe, você gostaria de começar? Em primeiro lugar, eu tava já vendo os comentários aí antes de abrir, né? O pessoal falando que era pra eu só ficar assistindo e deixar os dois debaterem. Então, pessoal, vou tentar falar o mínimo possível. Hoje tá maluco, o pessoal já veio o fã-clube dos dois aí, já me excluíram. Então, quem gosta de mim, me ajuda aí, por favor. Já me excluíram. O pessoal, não, o chileno é legal, mas fica quieto nesse debate, tá bom? Bom, a verdade é o seguinte, eu queria só pontuar uma coisa antes, que as pessoas confundem muito quando fala de ateísmo. A pessoa fala, mas qual que é o fundamento da sua moral ateísta? Qual que é, da onde... Então, assim, a verdade é, só o que eu queria pontuar antes de fazer a pergunta, é que ateísmo, ele não é afirmação positiva de nada. Então não existe moral ateísta. O cara pode ser ateu e ser imoral, ou amoral. Como tem um cristão que é moral e imoral. Na verdade, o prefixo a do grego quer dizer negação, e teísmo vem de tel é Deus do grego, né? E teísmo é a fé em Deus. Então, ateu é quem não vê evidência de Deus. Ponto. Qualquer coisa além disso é subjetiva de cada um. De cada um. Então você não pode dizer é moral ateísta, ética ateísta. Cara, isso vai divergir de cada um, porque o ateísmo não faz afirmação positiva de nada. Enquanto ateu, e eu vim de um lar muito cristão, teve pessoas que me criticaram porque eu costumo falar que eu sou um ateu não praticante. Na verdade, essa é uma fala do professor Pondé, né, uma brincadeira dele. Eu fui aluno do Pondé na pós-graduação. E o pessoal fala, mas você fica indo em podcasts falando que é ateu, defendendo, então você é militante, né? Na verdade, assim, eu acredito de verdade que cada um tem que crer no que lhe faz bem. Então, eu creio muito num sentido na vida. E tem pessoas que esse sentido na vida se faz com Deus e se faz com uma religião. Então, se acreditar em Deus, se acreditar numa religião te faz uma pessoa melhor, um pai melhor, um ser humano melhor, eu quero mais que você creia. Embora eu acho que para algumas pessoas também faça mal. Só que isso é uma questão, como diz o professor Cortella, né? Ele diz assim, religião não é coisa de gente idiota. Religião é coisa de gente. Tem gente que é idiota e tem gente que não é. E a gente pode dizer o mesmo do ateísmo. O ateísmo não é coisa de gente idiota. É coisa de gente também. Tem gente que é idiota e tem gente que não é. Então, o meu questionamento entrando agora propriamente no debate, né? Se Deus existe, duas questões. Primeiro, por que o Deus cristão? E segundo, se ele é todo bom, todo poderoso, onisciente, onipresente, por que tanta maldade na história da humanidade? São questões que sempre me pegaram. Então, primeiro, por que o Deus cristão, se Deus existe? E segundo, mais ou menos o paradoxo de Epicuro, né? O dilema do mal. Por que ainda existe tanto mal e na história da humanidade tem se perpetuado? São várias perguntas, professor, que o senhor colocou aí, mas eu vou me permitir discordar logo das premissas delas. No que diz respeito ao ateísmo não ter uma visão de mundo específica, não ser um comprometimento específico, eu discordo disso. Acho que o ateísmo é sim um comprometimento muito sério com o materialismo. Comprometimento muito sério com, por exemplo, a origem da vida por acaso, a origem do universo por acaso, uma não existência de uma fonte objetiva de moralidade. O ateísmo é uma visão de mundo. Eu não creio que uma pessoa possa não ter uma visão de mundo. A questão não é se ela tem ou não tem, é qual a visão de mundo que ela tem. E o ateísmo é uma visão de mundo que traz várias consequências específicas. No que o senhor falou em relação à moralidade, eu jamais diria que o ateu não pode agir moralmente. Pode sim. Há ateus, inclusive, que agem de forma muito mais moral do que muitos cristãos. O que eu acho que o ateu não tem, é aqui que está o argumento, é a base objetiva do porquê ele age moralmente. Não há base objetiva ou fonte objetiva da moralidade. Embora ele possa, mesmo sem crer nessa fonte, que é Deus, agir moralmente. No que diz respeito à pergunta sobre o porquê que há tanto mal no mundo, é porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Nós somos pessoas que podemos decidir livremente. E decidindo livremente, podemos acertar ou errar, fazer o justo ou injusto, certo ou errado. Imagine se nós não tivéssemos a possibilidade do erro. Esse seria um mundo moralmente inferior. Um mundo em que a ética seria robótica.
Um mundo em que é possível acertar ou errar é um mundo moralmente superior. É um mundo em que, diante da possibilidade do erro, nós escolhemos o acerto. Aliás, o amor, que é o máximo ético possível, só é possível, de fato, na possibilidade do não amor. Você pode até forçar uma pessoa a se comportar como se ela amasse, mas o senhor não pode forçá-la a amar verdadeiramente. Uma pessoa só pode amar se tiver a opção de não amar. Então, a possibilidade do erro é um pressuposto lógico do máximo ético possível, que é o amor. E em relação ao porquê o cristianismo, entre tantas religiões, é que nós temos que analisar as opções que nós temos e ver qual delas se submete ao escrutínio, é pelo menos investigável. E me parece que, entre tantas opções que há, o cristianismo é a única entre todas as religiões que tem de maneira clara a possibilidade da racionalidade como sustentação da fé. Eu vou citar, por exemplo, a primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, no verso 15, que o apóstolo Pedro diz: santifique o Senhor em seu coração, esteja sempre preparado para responder a todo o que vos pedir a esperança que é em vós, a razão da esperança que é em vós. Há um mandamento escritural com base na Bíblia, dizendo que nós devemos saber o porquê da nossa fé. Então, isso é, no meu ponto de vista, entre outras passagens mais sobre as quais, se assim o Senhor quiser, nós podemos nos debruçar, um elemento que diferencia o cristianismo de todas as demais religiões do mundo. Não é que a base das demais religiões do mundo não possam ser verdadeiras, é que elas não são verificáveis. A base do cristianismo é uma proposta de verificabilidade, como é, por exemplo, aqui está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 14, quando o apóstolo Paulo disse: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E essa ressuscitação é física, pública, num túmulo público. Então veja que ele não está falando que se eu não tive um sonho, se eu não tive um encontro com um anjo, se eu não tive a sensação, se Deus não falou comigo. Não, ele está colocando o apóstolo Paulo como base do cristianismo um fato investigável. Então isso me parece que coloca o cristianismo numa categoria diferente de todas as demais religiões. E por isso que eu sugiro que, uma vez que a pessoa se convença de que Deus existe, investigue cautelosamente e com muito cuidado o cristianismo como uma opção mais viável.